Opa, sou eu, hein? Muito boa tarde para você que está acompanhando a Central Brasileira de Notícias. São 4 horas e 4 minutos para você que está acompanhando a gente aqui na CBN, 4 e 4, hora dobrada, como diria Rodrigo Bocardi. Chegamos, hein? Assim vamos até às 5 da tarde ou um pouquinho antes, né? Vai que a gente tem a sorte do Repórter CBN. Tô brincando. Vamos juntos até às 5 da tarde no nosso Arena Resenha de todas as tardes. Rapaz, você olha no pátio da empresa, não tem um carro mais. Não. Quem fez, fez. Dia 21 de dezembro, já todo mundo, os departamentos lá de cima, então o jornalismo tá um trombando no outro. Aí eu vou confessar aqui pro ouvinte, o senhor mesmo, bom dia, ó, sumiu. Tchau, né? Volta no fim do dia. Boa tarde, sumiu. Ficou aqui só pra fazer o programa. Mas ó, vou falar a verdade pra você, quem marca a reunião no dia 21 de dezembro, não vai pro céu. Não vai, não é possível. Pelo amor de Deus. Sabe outro que não vai pro céu, Carlão? Quem? Fábio Scheibe. Por quê? Ele já está lá. Fábio Scheibe tá no paraíso, né? Soltinho, nosso bicheiro, grande Fábio Scheibe. Tudo bem, Scheibeta? Tudo bem, graças a Deus, tudo certo. Nosso maninho. Hoje nós temos convidado no estúdio. O convidado precisa saber que o programa não é tão sério assim. Não, mas eu já dei a letra pra ele. Você já avisou ele. Já então, avisei, menos mal. Já avisei. A gente fica preocupado de qual imagem que nós vamos passar, porque nós somos sérios, né? Sim. Nós somos muito sérios. Tudo bem? Fábio Scheibe, boa tarde, Carlão. Boa tarde, Ariel. Boa tarde, Antônio Lupe. Boa tarde. Olha, nós estamos rosa em rosinha hoje. Põe na tela aí, Daniel, vamos ver. Que coisa linda. Olha lá, velho. Vamos cantar hoje, hein? Estamos parecendo os filhos da Peppa Pig, né? É, o Tadeu e o... Né? Zé de Camargo e Luciano. Quem que é o Luciano? Eu pareço com o Luciano, cara. Uma vez que eu perdi uma aposta, porque eu quase não aposto, né? Eu perdi a aposta lá, que é aquela do Liverpool e do Barcelona. Eu falei, não, o Liverpool jamais vai virar esse jogo. E o Liverpool virou, eu tive que ficar careca. Aí colocaram meu apelido de... Foram dois, o boneco Paul e o Luciano. Foi mais ou menos isso. Ô, Lupe, apresenta o nosso convidado aí, Lupe. Tô ansioso pra saber. Alegria. Ídolo da macaca, hein? Ah, não é? Apresenta aí, Lupe, pode ir. Aí. Já quebrou. Quebrou. Deu no meio. É o seguinte, é com muita alegria que nós estamos recebendo aqui no estúdio da CBN, artilheiro do Bugre na temporada passada e hoje com muito sucesso na Coreia do Sul, Yuri Tanque. Boa! Tudo bem, Yuri? Boa tarde. Primeiro, agradecer sua presença aqui. Final de ano, a gente sabe que é difícil, você morando fora do Brasil, inclusive, visitando todos os parentes. Deve ter um monte de parente pra visitar, um monte de gente dando esse trabalho pra ele. E aí ele aceitou, ele falou assim, não, eu vou. Boa. Obrigado, viu, Yuri? Fica à vontade, seja bem-vindo e você já percebeu como é que é, né? Que isso, eu que agradeço aí pelo convite. Para mim, sempre é uma honra estar com vocês, né? Representando aí. E vamos para a resenha, essa parte boa do futebol aí. Boa. Eu quero interagir bastante. Aqui, a gente pede para os assessores ouvirem o programa, porque os caras vai lá, vai falar, você não vai ficar 30 minutos, você não vai voltar pro Guarani? Você não quer voltar? Não, aqui é resenha, que é história. Nós queremos saber como é que tá lá na Coreia, como é que é a Coreia, como é que tá a cultura, histórias engraçadas, comida, música, balada. Não, balada não pode. Aqui é. Mas o Guarani assina quando a volta. Ele já faz tudo isso. Brincadeira. Yuri, primeiro, antes da gente rodar o primeiro... Aliás, quem quiser fazer pergunta pro Yuri Tanque, fica à vontade, hein? Pode mandar mensagem. 9186-9070. É o WhatsApp aqui da CBN Campinas. Quem tá fora da região de Campinas tem que colocar o quê na frente, Carlão? Tem que colocar o 19. É isso aí, 19 991869070. Pode perguntar qualquer coisa que o Yuri Tanque vai responder. Se for fora do futebol, melhor ainda. É isso aí, 991869070. Por que Yuri Tanque? É claro que olhando assim a gente já desconfia, mas por quê? Então, quando eu cheguei aí no Guarani, voltando aí para a Série B, para o cenário aí, para mídia, televisão e tudo mais, começou a ter uma dúvida muito grande, cara, de opções de nomes, né? Então, você via na TV, tava Yuri, na escalação, Yuri Jonathan, ia falar uma hora, um lance meu era Yuri aqui, Yuri Jonathan ali, e no fundo, assim, bem no fundo, falava Yuri Tanque. Por quê? Em um dos clubes que eu passei, que foi o Coimbra de Minas Gerais, quando eu apresentei lá, o pessoal do marketing falaram assim, o pessoal, eu vi que os caras te chamam de tanque, né? Tudo sinônimo de força, os caras me falam. Então, Hulk... Tanque, Homem-Pedra, né? Do Quarteto Fantástico, já viram, né? Já. Homem de Pedra e tal. Então, tudo era isso. E eu sou da resenha também, gosto de ficar zoando todo mundo. Então, eu aceitava tudo, tava tranquilo. E aí, ele falou, posso te apresentar como Yuri Tanque? Eu falei, cara,
tá tranquilo, vamos lá. E aí ele apresentou, só que não fixou muito. Só que quando eu cheguei aqui, tinha essas 3 opções de nome. Então, pô, era Yuri Jonathan, Yuri Tank. A gente precisava de um nome para fixar. E aí, passou um jogo, passou 2 jogos, a gente reuni com a minha esposa, com o pessoal da minha assessoria, falei assim, cara, a gente precisa bater o martelo logo. Eu ainda não tinha começado a jogar mesmo ainda, só que eu falei, eu preciso ser antes aí e marcar o Yuri Tank, na verdade um nome específico. A gente decidiu o Yuri Tank. Boa. E fixou, e logo em seguida também a gente decidiu a comemoração, né, que foi a cerimônia lá em cima do escudo e tudo mais, aí Pegou. Pô, ali você teve uma ideia, ali você se consagrou, hein? Como foi, Carlão? Lembra aí pra Ele ele. fez o gol pelo Guarani e ele tinha comemoração do tipo um tanque. Aí nesse Como dia, que era o tanque? Boa. Aí ele fez o gol. Você tem um dom. Isso. Aí ele foi Ele lá, dá tanque. aí ele foi em cima do distintivo do Guarani, em frente às cabines de rádio. Boa. Ele tirou a chuteira com respeito ao distintivo, ao brasão do Guarani. Foi lá em cima e foi saudar a torcida. Foi um negócio muito marcante. Foi muito legal. Ali a criatividade, a competência de ter marcado o gol, juntou tudo. E foi na hora, Yuri? Ou você vinha ganhou pensando? o coração do torcedor. a história até é interessante, porque assim, alguns jogos atrás eu tava pensando em fazer isso, não comuniquei com a minha esposa. Quase né, que você faz o primeiro no derby de cabeça. Sim, Quase. sim. Aí seria fenomenal. Certeza? Tem certeza? Ia... Pra alguns sim, pra Tem outros não. gente que não ia gostar, né? Tem É, gente o que não ia comentarista gostar. ali já não gostou, já sentiu já. Posso falar Não, mas sobre quase sobre foi, esse né? assunto aqui? Pode. Na resenha mesmo? Tá tranquilo? Claro, fica à vontade, Você- pô. Cara, Vou tirar a camisa, que eu tô brincando. não, vocês precisam imaginar o que foi aquele primeiro jogo pra mim. Porque eu tava sendo reinserido na Série B novamente. Era meu primeiro jogo de titular na Série B. Era meu primeiro jogo de titular no Guarani. Nossa. E era meu primeiro jogo contra a Ponte novamente. E aonde você foi formado? Eu joguei na Ponte Preta. Eu morei naquele estádio. Sim. Vocês precisam lembrar disso. Que Você eu fez cheguei... um gol contra a Inter de Limeira na Copa do Brasil. Jogo Sim. difícil. Eu lembro, eu tava lá. Sim, tava lá. Então, aí tem todo o sentimento, cara. Eu passo lá, assim, eu já falei pra ela, eu morei naquela quarta ali, né? Eu morava com o Emerson Royal, com o Reinaldo, eu passei anos lá, conheço quase todos os funcionários, então, assim, não é um passado esquecido, pelo contrário, você participou de uma parte da minha formação. Sim. Se eu cheguei aqui hoje, eu tive que passar por lá e eu trago todos os aprendizados. Então, era uma emoção muito grande, eu tava muito motivado, irmão. Eu tava muito Até feliz. a sua ó. escalação foi surpreendente. E foi. E a hora que sai a sua escalação, estava eu e Gabriel Castro, ele é Almeida. Eu olho pro Gabriel e falei assim, sei não, hein? Lei do O ex. futebol ele apresenta um destino e o destino se ofereceu pra você, né? Com certeza. Aconteceu que um jogo anterior, o Genison, que era o centroavante titular, acabou se lesionando na comemoração. E aí eu tava continuando a minha preparação, o Moza chegou e falou assim, ó, você vai jogar. Eu falei, coisa linda. E chegando lá no estádio, todo mundo xingando e tudo mais, e eu, cara, óbvio, a situação nossa naquela época não era tão legal, né? A gente tava brigando lá, tava na zona de rebaixamento e tudo mais. Cara, só que eu tava literalmente assim nas nuvens, porque era um mix de emoções muito grande, e eu falei, cara, eu só quero jogar. Então, o jogo pra mim foi muito bom, claro, né? Eu queria ter ganhado com toda certeza, mas, cara, foi top aquele jogo pra mim, velho. Boa. Eu lembro que o Yuri chegou justamente do Capivariano, né? Que estava jogando na Série A3 do Paulistão, foi artilheiro. E o Genison chegou com mais status à época que o Yuri, mas o Yuri, ao longo tomou conta do ataque, a torcida gostou bastante. Queria que você falasse desse sentimento também que o torcedor bugrino, quando você anda na rua aí, o torcedor chega junto. Já tem torcedor que mandou foto com ele aqui, ó. Olha pra lá, nós, viu? ó. O Aí, torcedor ó. bugrino se identificou mesmo, né? Já mandou aqui. Aqui Doutor. o doutor Daniel, dentista, Daniel, é isso mesmo. passando para mandar um abraço pro Yuri. Tive a honra de conhecê-lo no Bugre. Desejo toda a sorte do mundo e um Feliz Natal. Aí, ó, doutor Daniel. Cara, o que eu vivi naquele tempo ali foi extraordinário, o que a gente viveu, né? Porque vocês acompanham com todos os lados, vou passar o meu lado agora. Eu saí da Série A3 para vir pro Guarani. Saí da Série A3 para jogar uma Série B. Então, o olhar de todos... Desconfiança. É normal. A gente esperava isso. Só que o que eu e a minha esposa tava convicto era... Não, chega a ser piada. Nós estávamos convictos do que ia acontecer, irmão. Então, eu cheguei e eu falei até na minha primeira entrevista, eu falei assim, ó, cara, a gente tem aqui a opção de olhar meio
o copo meio vazio, meio cheio. Eu já escolhi a minha opção, vocês decidem de vocês, entendeu? Mais ou menos assim. E fui. Só que eu sabia que eu cheguei lá não para ser o titular. Eu sabia que eu tinha chegado para completar o elenco e saber tudo aquilo que tinha enfrentado desde a terceira ou quinta rodada na zona de rebaixamento. Só que, tipo assim, cara, se eu fosse seguir o pensamento que todos estavam, eu ia me afundar junto, cara. Então eu decidi ser diferente e... Eu lembro até que até em um mês de clube você virou artilheiro com 8 gols, até passando o Johnny Augusto, que estava na época também. Você até passou artilharia pouco tempo de Guarani. Você... Tem uma dificuldade para fazer gol, rapaz, também, então, né? É difícil. De 8 gols, eu acho, né? Foi tudo em pouco tempo, e acabou que, graças a Deus, ainda nós nos livramos do rebaixamento. Eu me tornei o artilheiro do time na Série B em pouco tempo, então estava competindo com grandes nomes que estavam lá e tudo mais. E o contato e a interação com a torcida foi muito boa, cara. Foi absurdo, foi muito boa. E até falando do episódio aí da comemoração, eu tava planejando fazer isso, um desejo meu. Só que ao mesmo tempo eu tava com um receio absurdo, que eu falei, cara, eu fui criado no rival. Cheguei agora, não tenho nem 3 meses de clube. Isso aí, eu tenho... Isso eu posso fazer e pode dar certo, mas também tem chance de dar muito errado. Porque se eu subo no escudo aqui e eles me vai, acabou. Acabou meu contrato, acabou minha passagem aqui. Entendeu? Então, fiz o gol. Falei, cara, eu acho que agora é o momento. Não, e eu fazendo, e eu pensando lá na hora, peraí, é o momento. Mas eu não posso tocar na ferida porque alguma coisa pode acontecer. Então, o que eu fiz? Eu tenho que respeitar o máximo o possível. Tirei a chuteira. E na hora que eu trisquei, todo mundo já tava aplaudindo. Eu falei, então Deu certo. Logrou êxito. Logrou êxito. Mas essa atitude de tirar a chuteira, eu acho que foi... Foi a primeira que eu vi, porque os jogadores têm o São Paulo, que tem o distintivo. Do lado, todos sobem, mas não tiram, né? Tirou a chuteira. Agora, alguns fazem aquele sinal de reverência antes de subir, né? Pra dizer que... O Yuri, a desconfiança, eu acho que a gente até entende, e o Lupe acompanhou o seu processo de crescimento na Ponte, eu também acompanhei esse jogo contra a Inter de Limeira, um jogo difícil, uma barbaridade, você foi lá e fez o gol da classificação. Agora a sua evolução, cara, porque hoje na hora do almoço a gente falava sobre o Moisés, né, do Fortaleza, a maior venda e tal. Ele chega na Ponte como um jogador semi-amador, dá super certo, é a maior transação do Nordeste e tal, está voltando, mas já vai conseguir independência financeira, graças à competência dele. Agora, a sua evolução como jogador, porque na Ponte você era talvez o momento do clube, a cobrança, a gente sabe que na Ponte é difícil, né, e você era da casa e tal. Aí você chega no Guarani, passando pelo Capivariano, mas a sua maturidade, a sua tranquilidade para fazer gol, a amizade, como ele citou, a amizade com a rede, realmente eu fiquei impressionado, porque eu juro que eu fui um corneta seu nos tempos de Moisés. Começou, hein? Agora é o seu momento. Mas, começou. Cara, fica à vontade. Aliás, nós recuperamos um áudio aqui. É verdade. Quando você foi apresentado, o Carlão de Freitas disse a seguinte informação. Mas, cara, no Guarani foi impressionante a maneira como encaixou o manto alviverde, como você marcou o gol. Tem camisa que abraça, né, Yuri? Foi muito legal. Foi muito legal mesmo. Tem. E assim, dou graças a Deus por tudo aquilo que eu vivi. E eu levo isso pra minha vida, pra nossa vida e tudo mais. O que a gente fala? Nós queremos êxito em todas as áreas da nossa vida e em todos os lugares. Só que muitas das vezes não acontece. O que nós temos que fazer? Pegar todos aqueles desafios que nós passamos e usar para crescimento. E realmente eu passei de galho em galho. Não consegui me firmar no primeiro clube, na Ponte Preta. Não, eu fui para a Ferroviária, não fui para o Japão, não consegui me firmar. Só que eu também fui fazendo disso uma base para mim. Um fortalecimento. Então, quando eu cheguei no Guarani, eu já estava com toda a estrutura física e psicológica formada. Entendeu? Principalmente também espiritual. Então eu cheguei muito motivado com a chance da minha vida e realmente vocês viram o divisor de águas que eu vivi nesse tempo. De ano passado eu estava disputando a 3 e meses depois eu consegui destacar em um clube como gigante como o Guarani, ajudar o clube a não cair de divisão e se tornar um artilheiro do clube na Série B. Isso é muita coisa em poucos meses. Mas foi essencial porque eu trouxe toda aquela bagagem, todo aquele aprendizado para viver aquele momento. E o processo, né?
que é importante, porque as pessoas às vezes não desprezam o processo. desprezam o processo. Então, enquanto eu não jogava, enquanto o treinador não me dava oportunidade, o clube não tinha um planejamento melhor, sabe o que eu fazia? Trabalhava, eu treinava, eu era o que ficava depois do treino ali fazendo as finalizações, o cabeceio, aquilo Boa. que para tornar a minha característica, e isso vocês viram dentro de campo, né? O Gabigol é assim também, né? Enquanto não tem oportunidade, tá lá, treinando, trabalhando. Tá treinando. Tá, nas tá férias, sim. nas férias, acho. Pode pá que o diga, né? Ó, o Adriano Ambiel tá no YouTube. Aliás, estão ao vivo no YouTube também pro mundo inteiro, para quem tá Sim. acompanhando a gente em imagens no youtube.com/CBN Campinas, e mandou aqui, ó. Pedem para o Yuri mandar um abraço pro Mazin, São Paulino, amigo dos tempos de colégio. Abraço e volta, Yuri. Adriano Ambiel, conhece o Adriano? Não conheço o Adriano não, mas o Mazin... O Mazin você conhece? Mazin é meu sogro, né? Mazin tá ouvindo lá. Mazin, Mas meu o sogro. Mazin, ele acompanha todos os jogos aqui na CBN. Boa. Todos. Ele manda mensagem. Ouvinte fiel. Ouvinte fiel. Ouvinte boa. fiel. Do E eu ouvinte. não sei, eu acho que vocês não viram. Ele foi me visitar lá na Coreia do Sul. Ah, meu. Ele falou, cara, eu tô com tô com desejo não. Na verdade vai ter a CBN, eu vou acompanhar aqui, ó. E eu geralmente eu mando mensagem pra eles lá. Vou mandar a mensagem que eu tô com você. Nós tiramos a foto junto e ele mandou na hora do programa. Só que eu acho que passou, né? Ele ficou frustrado, chateado. né? Mas que hora que foi isso aí? Vamos Às já 4 fazer horas. uma CPI aqui. Vamos fazer aqui. O Agora. responsável. Mas foi que horas? Das 4? Foi no jogo, ele falou. Não, acho que não foi. Eu acho Foi em jogo, será? Se foi da manhã, Rafael Bill, hein? Eu acho que. Eu não lembro. Eu acho que foi da manhã, porque era à noite. O fuso lá. horário, foi o da manhã. Foi da manhã. É, Júlio Nascimento, hein, Júlio Nascimento. Nascimento. Vamos providenciar, fica tranquilo. A gente não é retaliação. Ele já pegou não. a sexta ou não? Porque é Tira chato, o né? Júlio fora dos primeiros 10 jogos aí do ano que vem. Eu tenho uma pergunta pra fazer. Antes da pergunta que você vai fazer pro Yuri, Ele só uma nunca coisinha. deixa eu fazer. Não, mas é porque os ouvintes estão pipocando aqui. E uma pergunta interessante aqui, ó. Manda pro ar. Pergunta pro Yuri se ele já se rendeu ao K-pop. Não, tô falando. Pelo amor de Deus. É uma delícia isso, cara. Ah, não, eu. Ô, É uma aliás, você entra febre na absurda. Globoplay, não, mas na Netflix só tem seriado dorama, né, que eles falam, velho. Aqui, ó, tamo Olha com lá. a dorameira aqui, ó. Só tem dorama. Apesar que eu fui assistir um e viciei também. Como que é aquele... É do hotel lá, esqueci o nome. Mas é bom. Sorriso Real, esse mesmo. Ah lá. Vamos fazer o seguinte, Yuri. Vamos dar uma volta na empresa aqui. A gente... Esse é bom, velho, esse é bom. Esse negócio pega. Ah, o pessoal tá na moda aí. Ah, eu acho muito água com açúcar, cara. Agora o Mazin mandou aqui, ó. Mazin. Mazin mandou. Arena, CBN e o Artilheiro. Yuri Tanque, sou fã de vocês. Tá vendo? É isso, Mazin. Ô, Grande ô, abraço, aí, ó. Mazin. Ô, Mazinho, pedi desculpa aí pela foto, não. E tem também lá na Coreia o Gangstar lá, né, Eliel? Esse Você é lembra novo, né? dele? Novo. Ah, esse é lançamento, essa aí. É lançamento, Lançamento. Mas deve fazer isso. Tá tocando essa semana na IP. Ô, Dani, o pessoal tá pedindo aqui, ó, vê se você consegue achar a comemoração dele, pra quem tá no YouTube assistindo. A comemoração dele lá no logo do Guarani, pra gente colocar pra quem tá no YouTube. Provavelmente no YouTube do Guarani deve ter alguma coisa assim, ou acho que se o cabelo tivesse aqui... Eu mando aí pra você. Ah, você é de outro nível, hein? Isso, hein? Nosso Ô, castor. Yuri, esse cara é o homem forte do Ituano, cara. É um dono da SAF lá do Ituano. Ele é o dono. Ele trouxe o Juninho É de o volta. dono da lancha, né? Ele É, trouxe é o o dono Juninho da Paulista. lancha. Bom, a gente precisa fazer a primeira pausa, verdade. rapidinho, mas antes tem uma pergunta, né, Lupe? A minha pergunta. Isso. Eu vamos faço lá. agora, ele responde depois ou não? Não, pode fazer agora. Eu acompanhei o Yuri na... Só um minutinho, o pastor tá chamando pro intervalo. Vamos pro intervalo, então. A gente vai pro intervalo, a pergunta volta já. Tem a pergunta do Lupe, vai ser já, hein? Arena CBN.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Para conquistar seu 0 km dos sonhos na Nipônica Toyota. Corolla Sedan, Altis híbrido Premium e Corolla Cross XRX híbrido com IPVA 2024 grátis. E Yaris Sedan XL automático com entrada mais 24 vezes de R$ 1.586,06. Hilux SR Diesel automática com entrada mais 24 vezes com taxa zero e 10 mil de bônus no seu seminovo IPVA 2023 grátis. Todos os anos 2023 e 2024 com 8 anos de garantia pelo ciclo Toyota. Visite a loja mais próxima, acesse o site niponicaveículos.com.br e confira. Trânsito, escolha a vida. O ano de 2023 terminou. O Verdão levantou a taça do Brasileirão. O Verde é campeão. Fato comum na vida do Palmeiras nos últimos anos. 12 vezes campeão. E teve grito inédito no Morumbi. São Paulo é campeão. Tricolor, tricolor de novo. Parabéns aos campeões. Ano que vem estaremos de volta com mais grito de gol. Futebol. Para você que quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Arena CBN. 4h25, de volta com o Arena CBN. Você quer falar a última frase que você falou agora fora do ar, Lupe? Ou melhor não? Põe o fone que vai voltar. Ah, então tá. Ó, boa tarde, equipe do Arena. Boa tarde. Doramas, parece série de adolescente. Rostinhos bonitinhos não me prendem não, quero ver o Tom Cruise. Adivinha quem foi? Quem? A Dileuza, né? Ah, Dileuza. Tava com saudade da Dileuza, hein? Faz tempo, hein, Dileuza? Vai passar o Natal onde, Dileuza? Manda mensagem pra gente. Continue mandando pergunta. Aliás, antes da sua pergunta, você pergunta. Tá bom. É que chegou uma pergunta aí, meu caro Nilson Belisário, e olha que eu vou ser sincero, é uma pergunta, eu responderia sim, mas vou deixar pro convidado responder. Yuri Tanque tá com a gente aqui, você tem pergunta, manda aí, 991869070, pode colocar no ar, Nilson. Ai, meu Deus. Tarde, Arena. Yuri, sem pipocar, hein? Ó. Sem esse mimimi de que é time grande. Vixe. É o seguinte, Yuri, aqui é o Marcelo Teixeira, presidente do Santos, e eu tenho dinheiro para pagar sua multa lá no time japonês lá, mas é o seguinte, eu só posso pagar o seu salário, posso pagar o salário do Guarani para você. E aí, você tá afim de vir jogar no Santos? Sim ou não? A janela fecha hoje, preciso da sua resposta agora. Sim ou não? Sem mimimi. Essa pergunta é dura, hein? Essa pergunta aí é pesada, hein? Pesada. Aí eu acho que negócios são negócios, e tem que ver com o clube que tem o Jeju United, que tem a posse, você negociando, o que for melhor para ambos, a gente tá indo. Olha aí. Não tem essa. Mas o salário seria o do Guarani. Eu acho que... Mas é o Santos, né, cara? É o Santos, cara, não tem como. Ó, deixa eu mandar um abraço aqui o Santos, cara. O Lucas Mendes, que é o assessor do Yuri, que foi muito bem assessorado. Ele foi muito bem na resposta. Mas foi muito bem. Foi, né? Ele foi muito bem. Essa foi boa também. Eu teria ido embora. Fazer, gente, ó, tocou o telefone aqui. Vambora. Valeu! Fui embora. Ah, mas mas ele iria. É que teria que pagar a multa lá. Não, o problema é que o Santos não conversa com o time antes, né? Os japoneses estão pé da vida por causa do Carille. Porque, na verdade, assim, ó, o que tem que pensar? Eu sou profissional e eu tenho um contrato com o clube. Exatamente. Eu não posso me comprometer com o time que for. Se ele tem o desejo, fico muito feliz. É uma proposta que dificilmente eu iria recusar por mim mesmo. Só que tem outras partes envolvidas. Você precisa entrar no consenso. É isso. Contrato lá vai até quando, Yuri? Tem mais 2 anos. Nossa, aí vai viciar nos vai assistir os doramas tudo. Vai ser convidado para participar. Ah, vai. Como que é a programação da TV lá coreana? Tem aqueles seriados meio doido mesmo? Cara, é diferente, cara. Dando um exemplo, em questão de esportes, não tem muito. Algo que é uma curiosidade para vocês, cara. Eles são fã, literalmente, do ídolo dele.
que é o som do Tottenham. E eles, assim, eles apoiam a ponto de ter um canal na TV que passa 24 horas os lances do Tottenham. Que isso, cara. E os lances do gol, assistência e tudo mais. Agora, repetido também, fica passando o dia inteiro. Fica passando, mas tipo assim, é que o Sony tá várias temporadas, né? Isso, então isso. vai passando de temporadas anteriores. Caramba. Agora eles estão passando também do Bayern de Munique, do PSG, porque tem um coreano lá em cada time, e tem do Wolverhampton também, se eu não me engano, Wolves, um coreano também. Só que, mano, é só isso. Você vai procurar, assim... Eles não transmitem os jogos igual transmite aqui no Brasil. Transmite em um canal, só que você vai ver na outra programação do dia, se for passar, vai passando... Tem vários programas... Não, vai passando as coisas dos jogadores coreanos mesmo. Como é que funciona a imprensa? Lá no dia a dia, por exemplo, aqui, é porque agora... Tem corneteiro, tipo o Carlão? Não tem nem jogo, ele falou, como é que vai ter corneteiro? Não. Mas tipo assim, vocês dão entrevista, tem que vai lá, eu posso fazer... Vamos receber o Yuri aqui pra falar... Não tem. O que tem é... Como tem um canal de esportes, vai ter em um momento ou outro um evento sobre um time. Boa. Então vai ter uma entrevista. Eles vão ao clube, fazem a entrevista, mas é tipo assim, uma vez por ano em cada clube. Entendeu? Não tem essa entrevista pós-jogo. Não tem coletiva. Não tem nada, cara. Nem anúncio de contratação. Isso é só o clube que faz. Aí tem sites que acaba postando, mas nada tão badalado como aqui. Não, nem perto. E o jogador gosta, porque tem jogador que gosta da pressão, né? Desse dia a dia do futebol, no Brasil muito duro, cobrança, aeroporto, torcida, aquelas coisas. Tem jogador que gosta. E aí você pega um ambiente mais tranquilo. Você sente falta, Yuri, dessa pressão ou não? Eu sinto falta, cara. Eu sinto falta. Eu tava comentando até com o Lupe ali antes. Sim. O jogo lá, a torcida lá é diferente. Eu não sou a favor do tipo aqui, que é a torcida que é absurdo demais, é extremo demais, tipo, de perder, quebrar carro, aeroporto, bater, agredir, ameaçar a família, isso aí, não. Mas a cobrança e tal, que o torcedor tem direito e tudo mais, isso aí eu sinto falta. Lá, perde o jogo, o pessoal tá batendo pau, recolhendo lixo, entrega presente pro atleta. E ele falou do som. O que você ganhou de presente mais esquisito lá? Esquisito, sei lá, eles dão caricatura, doce, refrigerante, assim, de boa, urso de pelúcia. Eu falo, pô, cara, que bacana. Acabou o jogo, às vezes eu tô bravo, urso de pelúcia. O que tá acontecendo, cara? Caramba. Broche com meu rosto desenhado assim. Você tinha que ter trazido um pra gente aqui, ó. Eu ia andar com ele até o então. campeonato todo. Não, e o Yuri citou o som. Cara, o som é um cara que ele esbanja simpatia, né? Teve aquele jogo do Brasil que a seleção e o fair play goleou. Também, né? Fair play, principalmente. Ele é uma pessoa ele com o Neymar, boa. super simpático. Aí teve aquele lance que ele quebrou a perna do rapaz. Tá? Ele ficou mais consternado que o rapaz que estava sofrendo a lesão. Ele é um cara que ele esbanja assim, a humanidade, né? A empatia. Um cara muito simpático. E é reflexo da cultura coreana, cara. Você vê isso em todos os lugares, com as pessoas, as crianças, dentro do futebol, fora. Eles têm essa preocupação mesmo, esse carinho com a pessoa. Essa gentileza, né? Isso é bom. É um país que não é... Se avisa a gente aí, pastor. É um país que não é muito grande, mas é um país que é muito organizado, né? Super organizado, super seguro. Eu comentei com o Lupe lá, a gente vai... Lá tem a cultura europeia, igual a cultura europeia, né? De muito café. Café e tal, então vamos no Starbucks, vamos em tal lugar. Lá... Você, para segurar sua mesa, sabe o que você faz? Você coloca seu iPhone, seu MacBook, e você pode ir e ninguém pega. Ninguém pega. Lembra um pouco o Leblon, né? Lembra um pouco. Esse dia aí a gente viu. Tá lembrando bastante também a Avenida 25 de Março ali, né, em São Paulo. Um pouquinho da Glicério à noite. Também lembra também, né? Pelo amor de Deus. E quando você viu isso aí, assusta, né? Assustou, né? Você falou assim, mas não, eu vou fazer uma pergunta dura agora. Não dá vontade de voltar pro Brasil, né? Não dá. É duro, infelizmente. Não, né? mas é duro. É porque assim, o brasileiro, ele é muito elogiado pela simpatia, pela forma de acolhimento, mas infelizmente, não por culpa nossa, o jeitinho brasileiro não por culpa nossa, cara. mas a gente tem uma imagem que passa pro pessoal de fora. E quando você tá lá e vê essas situações, você fala, caramba, se fosse assim no Brasil, o Brasil seria o melhor país do mundo. Porque o Brasil é lindo. Cara, e sobre isso... Eu morei no Japão, morei em Portugal e na Coreia do Sul agora, cara. Só morou mal também, né? Eu morei em Ribeirão, Bebedouro e Campinas agora. Cara, e é impressionante. E Goiânia.
E é impressionante, assim, o recurso que o Brasil tem, cara. Você vê o Japão, a Coreia do Sul, cara, não tem nada. Os caras não conseguem água, produzir nada. É tudo importado. Tudo. Tem que comprar tudo. E a gente tem tudo e tá dessa forma. Mas lá é muito industrializado também, né, Yuri? Tudo pronto. Ninguém tem essa prática de ir lá, comprar, fazer. Já vem tudo prontinho, né? Sim. Apesar que a comida coreana em si, eles gostam de comer muita verdura, vegetal, assim. Às vezes com pimenta, né? Nossa. Não tem nada a ver, mas você vai, assim, tem muitas guarnições, assim, na mesa. Já assim, prontinho, né? Já. Aí tá na moda agora o povo aqueles influenciadores que ficam se filmando, comendo, né? Nossa. É tudo coreano. A gente vai entrar mais nesse detalhe já, porque agora o repórter CBN tá pedindo passagem. Voltamos já e tem pergunta do ouvinte, hein? E tem a minha também que você não deixou fazer. É verdade, você faz já, Lucas. Vai embora. Repórter CBN. De 2023, o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que a morte da vereadora Marielle Franco será integralmente solucionada em breve. Durante cerimônia da pasta, ele relembrou que determinou a elucidação do caso no início do ano. Dino afirmou que o fim das investigações é fundamental para a defesa da participação de mulheres na política. O assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes vai completar 6 anos em 2024. O Ministério da Agricultura determinou o recolhimento de 12 lotes de azeites de oliva. Ao todo, são 10 marcas de 8 empresas diferentes. Os produtos foram considerados impróprios para consumo. Segundo a pasta, análises laboratoriais confirmaram que os azeites não correspondem aos padrões de identidade e qualidade necessários. A Defensoria Pública entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a decisão da Justiça do Rio de Janeiro de permitir a apreensão de menores sem flagrante. O órgão pede ao STF que conceda uma liminar para impedir que isso aconteça durante a Operação Verão. Na solicitação, a Defensoria alega que uma decisão da própria Corte de 2019 foi violada. Na ocasião, o Supremo reforçou que não se pode conduzir jovens à delegacia sem flagrante ou ordem judicial. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a medida é ilegal. O impedimento do Supremo vale para os tribunais de todo o país. Segundo a Defensoria, inúmeras denúncias sobre violações de direitos nas praias foram recebidas nas últimas semanas. E o Conselho Tutelar da Zona Sul do Rio pediu providências. Inicialmente, a juíza Lísia Mesquita proibiu que menores de 18 anos fossem presos sem flagrante. O governo do Rio e a prefeitura da capital, no entanto, recorreram e o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso, derrubou a decisão. No horário de Brasília, 4h36. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Arena CBN. Estradas. Oferecimento, vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h37. Ô Mário Quintino, eu não tô vendo a galera aqui nos estacionamentos da empresa. Estão nas rodovias? Boa tarde pra você, velho. A chance é grande, viu, Eliel? Ainda mais na Dom Pedro, que tem trânsito parado ali pela rodovia Anhanguera, então é bem capaz, viu? Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Aquela lentidão que a gente acompanha a partir da região dos Amarais, atenção, e no sentido contrário, em direção de Jacareí, aí a lentidão acontece já na altura de Atibaia, por conta da movimentação na Fernão Dias. Eu trago informações também do anel viário Magalhães Teixeira. Por enquanto, ainda não tem ponto de parada, mas a movimentação já é maior na altura do trevo de Valinhos. E falando da Santos Dumont, mais cedo teve ocorrência policial na rodovia, à altura do quilômetro 72, porém agora a pista já foi liberada e tem movimentação maior. Para quem sai de Campinas, vai em direção de Indaiatuba, siga aí com a atenção, inclusive a movimentação também é intensa na chegada para o aeroporto de Viracopos. Eliel. Viva o privilégio de morar no Sensia Swissville. Apartamentos de 2 e 3 dormitórios com suíte e varanda gourmet no Swiss Park. Acesse www.meusensia.com.br.
A maior campanha de vendas da Audi no Brasil está de volta. Audi Open House, na Audi Center Campinas. Agora é a hora. Todas as condições reunidas para você sair com seu Audi 0 km. Super bônus em toda a linha Audi. Super valorização do seu usado. Taxas especiais de financiamento. Emplacamento IPVA 23 e primeira revisão grátis. Não perca essa chance. Audi Open House é na Audi Center Campinas. No trânsito, escolha a vida. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. E amanhã tem o último jogo do vôlei Renata na temporada 2023. O duelo acontece contra o Joinville às 6h30 da noite no ginásio do Taquaral. A Superliga volta em 2024 e o primeiro jogo do vôlei Renata no ano que vem está marcado para o início de janeiro. Bom dia, mundão. Qual a boa? Tem promoção do Carteirão com descontão. Unimed Campinas, 30% de desconto no primeiro mês e mais 9 mensalidades com 10% de desconto. Esse é o meu plano do coração. Qual é seu plano? É o do Carteirão. Ah, Unimed Campinas, né? Esse tem descontão. Aproveite a promoção para novas contratações dos planos participativos. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Esse é o meu plano do coração com descontão. Arena CBN. 4h40, de volta com o nosso Arena CBN. Tá bombando aqui, hein? A família Tanque tá participando. Ah, meu Deus do céu. Tá todo mundo mandando recado. Luilson, é isso mesmo? É isso mesmo. Manda pro ar. Você sabe o que é Luilson, né? Por quê? É porque o pai queria Luiz, a mãe Wilson. Aí chegaram no meio termo, Luilson. Mas isso é sempre muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Luilson Mendonça, abraço a todos da CBN. Agradeço a Deus pelo sucesso desse menino. Mandou aqui o Yuri, a Mari, nós amamos você. Tio Luilson e tia Aline. Tio Luilson e tia Aline, um grande abraço pra vocês. Que amamos bonito. vocês. Tiago Prado, Yuri Tanque, grande fenômeno no Guarani e agora na Coreia do Sul. Pede pra ele explicar, por gentileza, o que é o churrasquinho coreano. Churrasquinho coreano, vamos lá. Essa é boa. Fala, Thiago. Não, né? Não é cachorro. Careca aí, dando atenção. Cara, o churrasco coreano, ele é diferente, porque geralmente nós somos acostumados com o nosso, né? Mas lá a churrasqueira ela vem um pouco portátil aqui, vem numa porcelana e tal, o fogo. A carne ela vem crua pra você tem que assar, e lá geralmente não se usa faca nos restaurantes. Você corta a carne com a tesoura, você próprio se serve. E que carne que é? Não, a carne lá é boa, cara. Deve ser. É Wagyu, boi é de lá, né? Não, a Wagyu é do Japão. Você tá sabendo legal, hein? Especialista em churrasco. Estamos recebendo, além do Yuri Tanque, o mestre da culinária. Olho fechado, pra mim, é tudo no mesmo lugar. Vai. Pergunta pra ele se ele sabe diferenciar um coreano de um japonês. Vai, fala isso, lá. Pior que a gente consegue. Aprende, né? Aprende. Mas se você chamar um coreano de japonês, ele fica ofendido. Acabou, né? Fica, porque é pior do que a gente e os argentinos. Nossa. Bem pior. Porque lá era guerra, né? De verdade. Lá era guerra. Se chamar da Coreia do Norte, então, dá B.O., hein? Mas aí não dá nada, porque eles não se trombam, né? Tudo fechado. E quando se tromba, explode, né? Não, para, pelo amor de Deus. Ó, tem um ouvinte que mandou aqui, ó. Tem uma filha que conhece bem a cultura coreana. Vamos lá. Deve ser por causa dos doramas. É verdade que jogam balas de caramelos como demonstração de uma atitude de vergonha quando o time perde, por exemplo? Cara, nunca agora você entendeu. Eu nunca precisei. Porque agora tudo agora ele, na cabeça dele veio assim, agora tudo faz sentido. E eu achei que ele estava gostando do jogo. Pô, ele chega em casa cheio de pão de caramelo, né? Olha que povo gentil. Encontra a esposa dele, olha que povo gentil. Cheio de presente pra gente. Bom, se é verdade, a gente não sabe, mas obrigado ao ouvinte que mandou aqui. Vamos tirar essa dúvida aí, o Lupe. Bala de caramelo na Coreia. O coreano joga. Rapaz, isso aí eu nunca vi, não. Lembrando um pouco do gol que você falou da comemoração do Yuri, foi contra o Novo Horizontino no ano passado, 31ª rodada, 2-0 pro Guarani. A gente até buscou. O Novo Horizontino tem bala, hein? Então, mas de caramelo? Não é de caramelo, não. O Novo Horizontino tava mal ano passado também. Tava. Mas o Novo Horizontino recentemente é freguês do Guarani, né? Sim. Perdeu esse ano também. Se você quiser achar depois lá, tem um gol e a comemoração que eu mandei pra você aí. Se quiser no YouTube aí pra ver depois. Cara, você quer que põe no ar, é isso? É, você que pediu, não foi? Ah, entendi. Pior, então pior que é verdade mesmo, ó.
Ah, é? Teve um campeonato aqui, ó. Vou pegar. Após fiasco na Copa, jogadores coreanos são recebidos a bala de caramelo. Eita, Yuri. Um protesto no aeroporto. Ele não vai chupar nenhuma bala mais agora. Bala de caramelo pra gente hoje. O caramelo é chamado de... Eu não sei falar isso aqui, que é símbolo de uma expressão semelhante a... Não, mas você percebe a diferença, né? Do Brasil. Sim. De outro... Lá é bala de caramelo, no Rio de Janeiro é bala de estanho mesmo. Para, cara, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas, ô, Daniel França, põe no ar aí pra gente o vídeo do momento da comemoração depois lá do gol contra o Novo Horizontino. Vamos acompanhar. Pra quem tá acompanhando com a gente, no youtube.com/CBN Campinas. Quem que deu essa enfiada aí? O Isaac Elias. Isaac voltou esse ano, né? Olha só. O goleiro falhou também, né? Mal posicionado. Tá bem pedido, hein? Olha lá, ó. Tá mais do canto de cá do que de lá. Não, golaço. A curva da bola, hein, velho? Agradecendo o André Berenguel também. Berenguel que deu... do Guarani é difícil ele achar. Olha lá, ó. Ó, que bonito, hein? No escudo do Bugrão. Mas não mostrou a comemoração. Mas mostrou ele sem meia no escudo ali. Respeito, né? O tobogã tava interditado nessa época, né? Sim. Não, ele tava aberto só embaixo, né? Em cima essa batida, você vê a curva. Não dá pro goleiro chegar, né? A gente acha, mas não dá, né? Não dá. Porque quando ele faz o movimento, olha lá, quando ele pula, a bola já foi. Não tem mais jeito. Não, e o mais legal é que o zagueirão do Novo Horizontino olha pro goleiro, tipo, pô, o que o goleiro tem a ver? Não dava. Você sempre quis a 9, o Yuri? Ou foi acaso, assim, a camisa 9? Não, eu gosto da 9. Combina bem, né? Combina, lá na Coreia, 9 ou não? 9 também. Como que é o nome do time lá? Jeju United. Joga mas, assim, o Reis, né? Que jogava no Confiança, ele tá lá ainda? Isso mesmo, o Reis. Tem quantos brasileiros no time? Eu e ele só. O treinador é de qual origem? Coreano. Nossa, como faz pra entender? Tem um tradutor, né? Mas, cara, a questão do tradutor ajuda muito, entendeu? Só que a língua ainda continua sendo barreira, cara. Se você quer se comunicar mesmo, expressar alguma coisa, falar, tem que aprender o coreano. O cara não entende, cara. Não tem essa. E o árbitro, quando você xinga, consegue... Geralmente é inglês, né? Xinga em português. Eu particularmente, eu não sou de xingar, né, cara? Não sou de falar palavrão e tudo mais. Eu tenho que falar inglês com ele, né? Porque às vezes eles tendem a favorecer muito os coreanos, cara. Isso tem lá, cara. Quando é estrangeiro... A Copa de 2002, né? De 2002. Roubaram a Itália lindo. Tende a favorecer muitos coreanos, cara. Infelizmente. Tem muito estrangeiro ou não? Uma curiosidade, esse ano bateu o recorde de número de brasileiros. E tem outros países também, mas o número de brasileiros na Liga Coreana, cara. Na primeira e segunda divisão. Eu acho que tinha, no mínimo ali, em média, dois brasileiros por clube. Olha só. Caramba. Eu tenho... São duas, tá? Não é... Aumentou agora? São duas perguntas. Vamos com a primeira, então. Não, eu vou começar com a segunda. Porque a primeira, ela já pode... passou o assunto. Ela pode emocionar um pouco o Yuri. Porque assim, eu acompanhei ele na base. Sim. Acompanhei o Yuri na Ponte, quando eu era setorista da Ponte, uma Você outra falou emissora. 70 vezes, só nesse programa agora. Eu tava lá naquele gol que eles... Contra o São Bento, não. Mas contra a Inter de Limeira, eu tava atrás do gol. Ele vai falar de novo, né? E quando ele foi pro Coimbra, aí depois ele foi pro Japão e foi pra disputar o Paulistão pela Ferroviária, você teve uma lesão gravíssima. Ó, quem mandou mensagem agora aqui, ó. Cássio Mazinho. Minha sogra. Teve uma lesão gravíssima de joelho. Você tava fazendo pergunta. Não, mas tudo bem, não tem Desculpa problema aí. Ele tá quase chorando aqui, cara. Eu encontrei com você uma vez no Majestoso, você tava fazendo a recuperação, você foi, não sei se era a Ferroviária que foi jogar lá, ou você tava por lá, eu conversei com você tava com aquela, tipo uma prótese, não é prótese, é um negócio, depois que faz a cirurgia, um negócio grande. A gaiola? Não era tipo uma joelheira, grandona. Entendi, a proteção. Como é que foi esse momento? Porque assim, você estava saindo da ponte de base, tentando uma oportunidade de jogar um Paulistão pela Ferroviária e vem a lesão no joelho. Cara, aí um dos momentos mais desafiadores da carreira, né? Vivendo um sonho, querendo se adaptar, querendo ter sequência, cara, sonhando, na verdade, com a sequência. Eu até então, até um pouco antes de chegar no Capivariano, eu não tive sequência na minha carreira profissional, de jogar mesmo, 90 minutos, de estar ali brigando ali, não tive. Então sempre ia naquela expectativa, sonhando em ter essa sequência, e a questão que fui pro Japão, na Ponte não tive, no Coimbra não tive, fui pro Japão. Voltei Ferroviária para jogar o Paulistão. Isso. Também não tive sequência, entrava 10, 15 minutos, você sabe, a gente só entra para apagar fogo,
Um jogo ou tá ganhando de 1-0, tem que segurar o resultado, ou tá perdendo de 1-0, corre errado, entendeu? Sempre nessa situação. E aí, no final da primeira fase, eu rompi o cruzado no início da pandemia, cara. Eu rompi o cruzado, era mais ou menos ali 26, 27 de fevereiro. Minha cirurgia estava marcada para dia 19 de março. Dia 15 fechou. Dia 15 fechou todos os hospitais. Eu tive que esperar mais 2 meses para fazer a cirurgia. Nossa. E aí o processo. Mas foi um processo é muito difícil, é uma lesão que todo mundo teme. Só que não é algo impossível. Já deixa aqui já gravado, porque as pessoas, os atletas às vezes desanimam, alguns até param de jogar futebol porque acham que é impossível voltar e tudo mais, mas não. É um período difícil na qual a gente precisa virar a chave para mergulhar de cabeça na recuperação, cara. Porque se você não tiver com a mente lá, esquece. E aí tive o apoio da minha esposa, que na época ainda era minha namorada, do Mazinho e da Casa também, que me ajudaram muito nesse período, foram lá para Araraquara para me ajudar e tudo, mas foi um ano longe dos gramados, mas foi um ano que eu cresci muito mentalmente e espiritualmente e voltei com a determinação ainda maior para fazer o jogo virar. Boa, antes do Lupo fazer a segunda, tem pergunta chegando aqui, não para, hein? O ouvinte mandou aqui, deixa eu ver o nome do cidadão, deve ser o né? Boa tarde, amigos. Bolo de mim. Yuri, topa uma proposta? Quer substituir um tal de Yuri que joga no meu timão? Aí, ó. Interessante. Assim, 50% do salário já estamos aceitando, né? Porque não sei, 1,5 milhão, né? E nem precisa fazer, porque não faz mesmo, né? Para com isso. E chegou um exposed aqui agora, hein? E quem mandou tem propriedade para dizer, hein? O Yuri é um amor de moço, só tem um defeito, come muita banana. Eita! Que história é essa aí, Yuri? Ficou ruim nesse comentário, né? Não acho que foi estranho, não. Mas o pessoal zoa bastante, porque desde cedo, cara, eu como arroz, feijão e banana, cara. Mas eu também sou assim. Esse aqui, ó. Quando tem aqui no refeitório banana e a gente coloca no prato, todo mundo olha, parece coisa de outro mundo. Você nasceu aonde, Yuri? Eu nasci em Goiás, interior do Goiás, só que com 1 ano de idade eu fui pra Nova Era, Minas Gerais. Minas Gerais, é tradição de Minas. Aqui, ó. Mas onde você nasceu mesmo? Eu nasci ali perto de Ele não fala o nome da cidade dele, cara. Impressionante. Ali. Não, na verdade, mineiro não mora em cidade nenhuma, é sempre perto de alguma coisa, entendeu? Não, mora ali perto do lugar. É verdade. O Diegão antes falou assim, nasceu, não, perto de Juiz de Fora, é em Viçosa, pô. Então fala que é em Viçosa. Exato. Ninguém conhece, cara. Arroz, feijão, ovo e banana. Cara, é melhor. Muito bom. Você misturando com a farinhazinha. Eu percebo assim... Antes de você perceber, tem um ouvinte que tá percebendo, quer mandar mensagem. Pode pôr no ar aí? Porque o ouvinte é prioridade, né? Nós estamos com um convidado aqui. O Carlão criticou ele quando veio pro Guarani. Desceu além, agora quer ser amigo dele. Pelo amor de Deus. Quer pedir um DVD do Dorama? Chora junto e ri junto. Você só quis rir, ué? Quer um K-pop pra você? Vou jogar bala de caramelo pra você. Vai, pode ir. Oi, é o Gramário. Uma pergunta pro Yuri. Gramário. Não pelo presente, mas pelo passado. Voltaria a jogar na Ponte Preta? Desfrutando o salário, claro, vai recebendo. Abraço. Mas o problema, eu acho que a dificuldade maior talvez seja a questão do mês, que é 90 dias, né? Nossa, mano. Talvez seja, não é? Não, nos últimos anos tem sido assim. Não pelo presente, o Gramário falou. Não pelo presente, cara. Como eu falei, sobre futuro e sobre clube, cara, eu sou muito tranquilo, tanto que a minha postura de profissional foi essencial para eu também jogar no Guarani. Sim. Porque me questionaram antes, conversei com as pessoas próximas de mim e teve esse questionamento. Você foi formado na Ponte Preta, você vai jogar no Guarani? Eu falei, cara, eu visto a minha camisa e eu sou profissional. Aqui tá aqui minha família, daqui a um tempo nós pretendemos ter filhos. Legal. Aquele que estiver colocando a comida na minha mesa, eu vou ser profissional e defender a instituição, entendeu? Sim. Então, assim... não tem essa de vou isso, não vou mais, não volto. Cara, o futuro não tem essa. Então, tem bicho na Coreia? Bichinho depois do jogo? Defina bicho aí, então. Não tem. Aquele incentivo. A gente foi no zoológico lá, que tava cheio de bicho. Não, mas tem bicho sim. Que legal, tem que ter. Tem. Então, não é, viu? A gente acha que o bicho é uma cultura nossa, mas não é. Doutor Castor que instituiu. Não é, só tem nome diferente, né? Os caras colocam como bônus, prêmio, essas coisas, né? Mas... Faz-me rir. A gente acompanha.
Desculpa, pode falar. A gente estava acompanhando sua trajetória na Coreia, os torcedores bugrinos ficaram muito felizes quando você marcou um gol também lá, e acabou homenageando o Guarani, né, com uma flecha. Foi um momento muito legal também, os torcedores bugrinos gostaram dessa atitude também. Queria que você falasse também pra gente aí como foi lembrar do ex-clube. Show de bola. O meu sogro, ele, como eu falei, ele foi visitar lá, eles estavam lá, e aí eu não sabia no início da temporada, e aí chegou próximo do verão, lá no meio da temporada, eles fizeram um terceiro uniforme. Quando eu cheguei era verde, cara. Eu falei, aí já era, abraçou, né? Abracei. Aí jogando em casa, a gente teve um gol, eu falei, toma a flechada então. E aí postei e falei, uma homenagem pro... Se tem gol, se tem verde, tem gol, tem que ter flechada. Então, uma homenagem aí pra nação bugrina e acredito que gostaram. A estrutura lá é boa, Yuri? Top, irmão. Imagino. Muito boa. Deve ser muito difícil jogar e receber depois de 30 dias, né? Certinho. Triste, né? História triste essa aí, né? Difícil. Eu tava conversando com o Yuri quando ele chegou aqui na CBN pra você falar como é que é a cidade de Jeju, né? Como que é o nome? Jeju. A pronúncia certa no alfabeto coreano é Chechu. Chechu. É que eu faltei nessa aula. Mas como é que é lá a ilha? Porque é uma ilha, né? Você tava explicando, metade da ilha é indústria e a outra metade é onde vocês moram, mas o entorno. Então vamos lá. É uma ilha paradisíaca, meu irmão. Lá tem uma das 7 maravilhas, as novas 7 maravilhas, né, que fizeram. É uma montanha, chama Hala. Top. É o lugar mais... O topo dela é o lugar mais alto da Coreia do Sul. Então, assim, agora que é dezembro, janeiro, fica todo coberta de neve, assim, é bem lindo. E lá tem a cultura também de... Eles gostam de subir montanha, caminhar em volta dela. Então, é muito top. A água cristalina, só que uma coisa que é muito bonita lá, várias praias, essa montanha é um vulcão adormecido, e nas praias tem a pedra vulcânica que a gente fala, né? Sim. E então deixa a beleza, o mar ainda mais bonito, que inicia com a pedra vulcânica em alguns lugares, e depois aquela água linda. E aí todo lugar que você vai lá, cara, toda rua que você anda, você já vai dar de frente pro mar, assim você consegue ver o mar. Então, cara, que isso? Difícil viver, né? É complicado, né, cara? Recebendo em dia, imagina, um lugar lindo desse. Então, ganhando bala de caramelo, ursinho, brocha. Eu imagino quando deve ser chegar no fim do ano, aí a esposa fala, tem que visitar meus pais. Puxa, é verdade, tem que ir pro Brasil. Esqueci dessa parte, ó. Tem como pular? Quantas horas de voo? 30 horas, cara. Nossa. 30 horas se você pegar uma conexão de 3 horas, 2 horas em Doha, que é a mais rápida. Porque geralmente você pode pegar de 6, 10, 12 horas de conexão. Aí estende mais ainda, né? Nossa. Yuri, você sempre... Eu percebi isso, né? E me identifiquei porque eu sou meio mais ou menos parecido, né? Atleta? Não, tá. É assim, eu me dou muito bem mais até com a família da minha esposa do que com ela, né? Se for ver com eu e meu sal. Porque nossa! É ele que tá falando. Mas como assim você se não, que isso, cara? É ele que tá falando, viu, amor? Eu não falei nada. Eu não falei nada. Carlos Eduardo de Freitas. Você tá arrumando uns negócios errados no final do ano. Eu tô falando assim, porque... Carlos, você tá dizendo que ele não se dá bem com a esposa? Então. Calma. Foi ele que falou, viu, amor? Eu não falei nada. Ele falou várias vezes do sogro, do apoio que a família dela dá, do Mazinho. E em casa também é mais ou menos assim. Poxa, eu com meus pais tranquilo, mas eu com meu sogro assim, é parceiraço. E você fala muito dele, assim, da força que a família dela te dá e qual que é a importância disso? Primeiro você falou mais da família dela do que da sua, pô? Primeiro que, assim, a Mariana hoje completa a minha família, né? Então, os pais dela, os meus pais, eles são familiares agora. Então, para mim, a família é um pilar importante de sucesso. Então, assim, nós estamos vivendo sucesso, nós estamos vivendo um crescimento, nós estamos adaptados, entendeu? Porque o conjunto, a nossa união, tem nos deixado mais fortes para enfrentar tudo. Então, é um pilar que nós temos que é a família. Tratando-se do meu sogro e da minha sogra, cara, sou muito grato pela vida deles, pelo amor que eles têm derramado na minha vida, na minha carreira, me ajudou em momentos difíceis, como eu falei, da minha lesão e tudo mais, e tem torcido por mim, tem acompanhado, então
não é sobre o momento, mas sim sobre toda a história. E o relacionamento é muito bom. Sou tratado igual um rei na casa dele. É o genro que todo mundo queria ter. Sou tratado igual um rei na casa A única diferença é que você chega na sua sogra tem um fardinho de cerveja. Lá na casa do Yuri tem um cacho de banana. Deixa eu contar, outro dia eu Peraí, deixa a gente só fazer o último intervalo. O último intervalo a gente volta já. Arena CBN. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Em 2024, a CBN Campinas continuará contando histórias e vivendo o futuro com você. Arena CBN. 4 horas e 59 minutos. Esquecendo dessa parte. Esquecendo o principal, tá vendo? Mas como pode? Tá vendo por que a mulher é importante na vida de um homem, Lupe? Eu sei muito bem. O Carlão não sabe depois daquele. O Carlão vai ficar sabendo daqui a pouco. Pelo amor de Deus, não, Carlão. só pra completar a minha história que eu contei em off aqui, porque é assim, nós somos parceiros, joga bola, toma uma cervejinha. Aí outro dia eu fui lá, fui num botequim tomar uma cervejinha, só que eu cheguei tarde em casa. Falei, mas eu tava com o seu pai, dona Camila, eu tava com o seu pai. Ela falou, piorou, vai ficar de castigo, vai dormir no sofá. O sofá já tem o formato do corpo do Carlão. É um sofá resistente, né? Quem tá na Coreia fala coreano. Sim, coreano. E fluente. o que você aprendeu de coreano lá? Como se você estivesse dando boa tarde pra gente. Ok. Manda ver. Fica à vontade. Desenrola a língua. Chega em coreano, porque às vezes vai que um coreano tá ouvindo. Aí o fechamento do vestiário. Eu acho mais interessante essa pergunta, porque eu posso falar qualquer coisa aqui que vocês vão achar que Exato, nós vamos rir. Nós vamos, no máximo, jogar uma balinha de caramelo. Então vamos lá. 안녕하세요. 안녕하세요 é o oi. Oi. 저는 Yuri Minida. 저는 Eliel. Correto. Manasó 반갑습니다. Muito prazer em conhecer eles, no caso. Tchadinesoyo, eu pergunto, tudo bem? Como que você tá? E por aí vai. Aí vai aprendendo no dia a dia. Pedir um sanduba, como é? Ok. Yogyo. Esse aí, amigo! Hambago hana juseyo. Que legal. O que você pediu aí? Eu pedi, no caso, um hambúrguer, né? Que lá... Como é que você tá com o técnico? Você fala assim, professor, eu vou jogar ou não? Essa é difícil, né? Essa não pergunta. Essa aí não pergunta. Não, cara, isso aí não se cara. pergunta lá. Porque é o seguinte, lá tem a questão, a cultura é hierarquia. É diferente daqui. Então a cultura japonesa e coreana é a questão de hierarquia. Então você tem que respeitar o mais velho. Isso é com os atletas e com a parte de cima. O treinador lá, ele é o rei do clube, cara. Quase um deus pra eles. Tô falando sério, eu nunca vi igual. Eu nunca vi no Brasil igual, cara. Não tem essa de fazer vão derrubar o treinador, não tem Ele essa. manda em tudo. Imagina como um vai ser Luxemburgo num time tudo. desse. Pelo amor de Deus. Como vai ser tudo, como que vai ser o hotel, a comida, se quer de tal Ele jeito. é mais importante que o dono do time. É assim, o presidente, os patrocinadores têm a sua força, mas em meio a jogo, treino, ao método que tem que ser, é ele que escolhe. Tem que passar por ele. Você chegar no presidente, quer tal coisa. Não, ele fala assim, o treinador tem que decidir. Que legal, hein, velho? Parece aqui no Brasil, né? Coloca a estrela. Não, lembrando de bons presidentes que tivemos, né? Vicente Mateus, Mustafa Contura, Eurico Miranda. Lembrando dessa cultura boa, né, Lupe? Vamos deixar quieto. Quer que cita os daqui também ou melhor não? Não, vamos evitar, até porque final de ano. Deixa ficar subindo. Ó, o Yuri, só lembrando, o Yuri ele foi artilheiro no ano, né, com 17 jogos, né, no Guarani. Ele não fez toda a temporada, né? 17. Empatado com o Giovanni Augusto, que ficou na temporada toda e fez os mesmos 7 gols. Então, assim, ele, com número menor, ele fez mais gols do que o Giovanni Augusto, que ficou toda a temporada. Então, isso ainda
Por isso que acredito que você ficou muito identificado com o Guarani por conta dessa sequência curta de jogos com o número de gols elevado. E também a importância dos jogos. Isso que fixou mais, porque o momento do time, né? Momento e foram um confronto direto para sair da zona de rebaixamento. Então a gente jogou contra o Operário fora. Nossa, eu fiz o gol da vitória. CSA fora, confronto direto. Fiz o gol fora. Aí teve aqui Novo Horizontino, teve Tombense, Então foram jogos assim muito importantes, com placar bem reduzidos, que foi aparecendo, entendeu? Chegou um aqui para fechar. Pede para ele fazer o coraçãozinho coreano. Diga que foi a sogra preferida dele. Tá vendo? Como assim a sogra preferida? Essa é minha sogra preferida. Isso aí. A única, né? A única. Como é que é o coração? É com o dedinho assim, ó. Bonitinho. Bonitinho, né? Cara de... Pra quem é dorameiro, isso aí gosta, né? Isso é engraçado. Será que o Léo consegue fazer lá do comercial ou não? Eu acho que... Yuri, calma, pastor, tô vendo, fica tranquilo. Foi um prazer recebê-lo aqui, o nosso tempo acabou, mas foi muito legal. Merecia mais uma hora de programa. Merecia mais uma hora, foi muito legal contar com a presença do Yuri. Desejo muita sorte para você, cara. Brilhe no futebol coreano, volte para vestir a camisa de um clube no futebol brasileiro. Meu peixe, com certeza, está de portas abertas, né? Porque a gente deve perder em breve como que é o nome do nosso centroavante? Marcos Leonardo. Sabendo legal. Legal. Não, mas a gente deve perder. Esse é o torcedor. Não, eu falo porque a nossa joia, o Hendrick, tá indo embora. Não, do Santos. O Marcos Leonardo tá indo embora. Então tá precisando de um 9. Fique à vontade. Um bom Natal, um grande ano para você. Foi um prazer, viu? Prazer é todo meu. Muito obrigado por esse momento, por essa resenha. Sempre que precisar, pode contar comigo. Feliz Natal para vocês, a todos os ouvintes também. Um excelente ano novo aí para todos nós. Se for andar por aí, não vai nessa história de marcar o lugar com o celular em cima, que não é a Coreia, tá? Nossa. Eu ainda sou brasileiro, cara. Sou desconfiado. É isso aí. Sucesso, cara. Valeu, turma. Amanhã estamos de volta. Obrigadão. Valeu, pessoal.